Voltamos a conversar aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com Napoleão Casado, que é diretor de irrigação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Napoleão, em relação ainda ao São Francisco, o rio reconhecidamente está morrendo. Todos os técnicos atestam isso, quem conhece de perto o São Francisco atesta isso. Você, um estudioso nessa área de recursos hídricos, vê perspectiva de, em curto prazo, o Rio São Francisco ser recuperado? Então, em curto prazo, não. Mas nós precisamos começar de imediato. Esse é os danos causados ao longo de todo o Rio São Francisco são incalculáveis. E hoje nós estamos pagando um preço grande por isso. Mas essas ações já estão sendo tomadas a nível de Codevasf, né? Em alguns municípios também, você tem um comitê também da bacia do São Francisco, que também está preocupado. Então, existe um esforço muito grande de todos para que possamos fazer realmente ações concretas, né? Não tem momento mais para discurso, o momento agora é para implementação, porque já estudou tanto esses danos, né? E nós estamos muito preocupados, estamos assim trabalhando nessa linha para que nós possamos manter esse rio vivo. E nós vamos vencer, sabemos do desafio que nos enfrenta, que nos espera, mas nós vamos vencer. O governo federal, desde que quando o ex-presidente assumiu, não é, há cerca de 12, 13 anos atrás, resolveu investir na transposição de água do Rio São Francisco, que hoje oficialmente é chamado de Projeto de Integração do Rio São Francisco. E muita gente acha, e outros continuam achando, que seria bem mais razoável que o governo federal investisse na recuperação do rio para então fazer a transposição. Qual a sua avaliação em relação a esse projeto de transposição? Eu defendo que tem que ter os dois, né? Você tem um déficit hídrico muito forte, né? Uma oferta de recursos hídricos no Paraíba, em Pernambuco, mesmo o Ceará, que eu diria que é um dos exemplos que nós temos aqui, não só para o Nordeste, hoje para o país. O Ceará se preocupou e investiu muito antes, né, em reservas hídricas, e com essa seca ele está sofrendo, e a transposição vai ajudar o Ceará, porque tem outra região do Ceará que já chove menos, é menos contemplada, tem pouca reserva hídrica. Há uma preocupação muito grande com esse volume captado, né, numa situação que nós estamos vivenciando na bacia do São Francisco. Se o canal da transposição tivesse no máximo da sua utilização, faz diferença. Mas se você analisar a coisa globalmente, né, tudo isso foi estudado, certo? Então, há uma necessidade da transposição. Eu não confesso que eu não tive tempo, não tive acesso ao discutir o trabalho técnico na sua íntegra, tá certo? Mas a concepção do projeto é uma concepção bem feita, foi assim, com bastante critério. Não é um projeto barato, é caro, porque diferentemente do canal do Sertão aqui de Alagoas, que você tem 250 quilômetros por gravidade, lá ele tem uma outra situação, então o custo é mais elevado, mas não existe outra alternativa naquela região. Então, é necessário, mas também se faz a necessidade de fazer todos esses trabalhos de preservação, e não só no São Francisco, como eu falei, nós estamos preocupados com os afluentes do Rio São Francisco. Nós precisamos que os estados também cuidem dessas bacias que são afluentes do São Francisco. Então, há uma preocupação, há uma conscientização, isso é unânime, quer dizer, agora, precisamos sair do discurso, nós precisamos implementar, que um dos problemas que nós enfrentamos muito, às vezes, é que você tem muito discurso, muito estudo, já se fala em situações iguais a essa, semelhantes a essa há muitos anos, mas a implementação em si, ela tem sido pequena e acaba sendo implementada na dor, que é o que nós estamos sofrendo agora, aí começa a ver que estamos atrasados. Napoleão, a Codevasf já tem projetos previstos para esse canal da transposição de água do São Francisco? Não, projeto agrícola não, porque o canal, a outorga dele, ele visa para animal, água florescida, mas principalmente para consumo humano, né? Nessa área ainda não. Você tem alguns projetos realizados, mas implementado, obra de infraestrutura não existe ainda. O que deve acontecer na transposição é o que aconteceu aqui no Canal do Sertão Alagoano, onde algumas comunidades foi feito de uma maneira assim emergencial
para atender, né, fornecer água para aquelas comunidades mais próximas. Então, emergencialmente, vai se fazer algo enquanto não vem as obras de infraestruturas, né? Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque tem muita gente ainda hoje que reclama que esse canal de transposição de água de São Francisco, ele foi concebido visando beneficiar grandes produtores agrícolas. Então daí que vem a pergunta com relação a esses projetos por parte da Codevasf. O objetivo maior é água para consumo humano. Mas na hora que acontecer o grande produto, precisa entender que a água ela tem que ser todos beneficiados. O que precisa ter, tanto para o grande como o pequeno, são critérios, né? E esses critérios sendo obedecidos, tudo isso vai ser analisado, os impactos. Então, se fala muito, né, do grande, mas, por exemplo, nós temos exemplos aí em outras regiões, no Vale do São Francisco mesmo, que a convivência entre o grande e o pequeno é uma convivência salutar. E foi necessário ter a presença do grande, porque você tem um custo, o custo para você irrigar é caro, o custo da implantação de energia é caro. Então, o trabalho do grande produtor com o pequeno produtor vai ali ajudando um outro a tornar o projeto sustentável. Então, o que é interessante, eu diria à sociedade, que não se preocupar se o projeto vai para o grande ou vai para o pequeno. O mais importante é que a concepção do projeto seja feita com muito critério e que, para não só produzir, você tem que tornar o projeto sustentável. Então, os dois se completam. Falando em critério, quais são os critérios básicos para se ter essa assistência, esse apoio da Codevasf? Você fala no tocante à questão de implantação do projeto. Uma das coisas, primeiro, é o seguinte, que tem que ser analisado são as condições que nós chamamos pedológicas, solo, né? O nosso sertão, ele tem um limite para as produções agrícolas, que nós chamamos, ele tem um solo raso, e esse solo raso, ele tem um sedimento, uma rocha embaixo, muito rica em cloreto. Quando você põe muita água ou põe a água sem critério, você provoca um ataque, é por isso que aquele solo está salino. Então, um dos principais critérios é a aptidão agrícola daquele solo, né? O outro é a cultura que vai ser implantada. Então, você tem culturas hoje que ela pode ser adaptada à região, mas ela vai ter um consumo de água elevado ou mesmo não ser tão rentável para ser uma cultura irrigada. Então, tem um critério solo, planta, né, e a própria aptidão agrícola da região. Como também que tem que andar junto é mercado, apesar que mercado ele flutua, né? Você pode estar num momento muito bom para uma cultura de manga e pode estar num momento mais na frente que você tenha muita oferta de manga, ou seja, eu estou falando isso, como o mercado aqui em Alagoas, como nós temos, tem hora que o mercado de açúcar no mercado internacional está muito bom e tem hora que o mercado está abarrotado. Então, é feito todo esse estudo, né, para que a gente não possa ter, vamos dizer, inviabilizar um projeto em função de, de um mau dimensionamento disso aí. Há toda uma preocupação nesse sentido, e o demais ele vai se adequando, né, porque essas aptidões, a aptidão agrícola é uma situação e o mercado ele vai respondendo. Uva, por exemplo, podemos falar do mercado de uva. Uva você tem parreirais que vão há 14 anos, né, mais de 10 anos, mas hoje tem pessoas que estão renovando, né, seus parreirais com menos tempo. Por quê? Porque apareceu uma uva sem caroço, uma uva que o mercado está exigindo. Eu estou dando aqui exemplos de uma maneira bem ampla. Então, hoje é muito também o mercado, é o consumidor. O consumidor vai exigindo e o produtor tem que se adequando. Bem, Napoleão, você está chegando agora há pouco dia que você assumiu essa diretoria de irrigação da Codevasf e, evidentemente, que tem muitos planos, muitas ideias para colocar em prática e um obstáculo muito grande, a falta de recursos. O corte no governo federal está muito grande, como está acontecendo também nos governos estaduais, nos municípios, nas empresas privadas por conta da crise econômica. E aí, como conseguir executar essas suas ideias, seus planos, seus projetos com pouco dinheiro? É realmente mais um desafio, né? Você trabalhar sem recurso num momento desse, né? Você tem todo Mas nós temos tido o seguinte, o nosso presidente, Dr. Felipe Mendes, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande de gestão pública e que está muito em sintonia. Nós estamos tendo um apoio muito grande, que é importante que se diga, do nosso ministro da Integração, Dr. Gilberto Ock.
né? Então ele está muito ciente, né, da importância da Codevasf. O que nós estamos nesse momento é o seguinte, buscando recurso, mas entendendo o que é prioridade. Então, é claro, você tem, por exemplo, uma melhoria de estrada para escoamento de produção. É importante que você tenha estradas, né, nesses perímetros para você escoar a produção. Mas pode ser que na análise que nós estamos fazendo, a estrada dá para conviver, mas, por exemplo, o que nós estamos vivenciando aqui em Alagoas, em Itiúba, não dá para ficar sem o flutuante, porque se não tiver o flutuante, né, as bombas para levar essa água para o canal de aproximação, nós não vamos ter produção. Então não adianta a gente cuidar de uma estrada secundária, que é importante, se nós não tivermos produção. Então, o que nós estamos dentro de Codevasf vendo o que impacta hoje na produção, que as pessoas, aquilo que impacta na produção, ele passa a ser prioridade. O Ministério da Integração liberou para a Codevasf mais de 38 milhões de reais, quer dizer, com toda essa dificuldade que o país está vivenciando, né, através da Presidência da República, para que nós fizéssemos investimento em flutuantes para não impactar na produção desses perímetros irrigados. Agora, nós não estamos num momento como tivemos, talvez até 2013. 2013, você existia bastante recurso, o PAC deu uma impulsão muito grande, né, de investimentos, e naturalmente alguns investimentos, algum trabalho que está sendo feito, ele deve ter, vamos dizer, uma paralisação momentânea e depois retomar, né? Nós temos que trabalhar com o urgente e hoje o emergente também. O que nós não podemos é impactar, parar a produção, né? Nós temos que tomar cuidado ao selecionar, vamos dizer, o que é realmente prioridade. Ok. Agradecemos a participação aqui nesta edição de conjuntura do diretor de irrigação da Codevasf, Napoleão Casado. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar.